Oi, eu sou Isabela Andrade. Eu sou a Letícia Ávila. Eu sou a Carolina de Paula. E aqui a gente vai apresentar um pouco do nosso trabalho sobre a caracterização da bacia do município de Turvo e São Bento Baixo. Aqui, como podemos ver, nós temos a nossa maquete que fizemos. Aqui a gente vai ter a cota mais alta, aqui a cota mais baixa, o exutório aqui embaixo e os divisores de água em cima. E nós fizemos com uma diferença de 200 metros a cada cota. Usando como base o Reclassify do ArcGIS. Primeiramente, a gente vai ter os cursos d'água. E daí, para a gente conseguir unir eles e traçar a delimitação da bacia, a gente vai ter que ir em Data Management Tools, depois em General e Merge, para unir todos os cursos da água e conseguir delimitar a bacia. Então aqui a gente pegou, além do município de Turvo, a gente pegou também do município de Bento Baixo, porque acontece que o rio que tinha no município de Turvo não era de quinta ordem. Então a gente pegou desse outro município para unir junto com o de Turvo. Então aqui a gente vai fazer a delimitação da bacia através das curvas de nível. Selecionar as curvas de níveis aqui para conseguir delimitar a bacia. Daí, como dá para ver aqui, a gente tem o exutório aqui. Então a gente vai em Catalog. Daí apertar com o botão direito, New, Shapefile. Daí a gente nomeia aqui, escolhe como polígono. Aqui vou botar qualquer nome. Daí Edit, a gente vai escolher as coordenadas. Daí a partir daqui a gente clica em OK. Daí a partir disso a gente vai conseguir começar a delimitar a bacia. Daí aqui a partir da bacia do Turvo, vou aqui para editar, Start Editing, e eu vou aqui nesse botão que ele vai me ajudar a selecionar polígono e vou começar a delimitar a bacia aqui a partir de como a gente aprendeu em sala de aula, através das curvas de nível. A gente vai mostrar direto a bacia delimitada. A gente só queria passar a ideia de como se delimita ela, que tá aqui a nossa bacia delimitada. E daí, a partir dessa bacia que a gente vai realizar o nosso trabalho, que a gente vai conseguir analisar essa bacia hidrográfica do município de Turvo. A partir da nossa bacia, a gente vai conseguir calcular o perímetro. A gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, abrir a tabela de atributos. Daí, a gente vai em Add Field. Daí, a gente vai nomear aqui esse nosso arquivo. Daí, selecionar aqui Double. Daí, a gente vai aqui, OK. Daí, a gente vai conseguir aqui em Calculate Geometry. Daí, vamos ter a nossa área. E do mesmo jeito, a gente vai calcular o perímetro. Então, para isso, tá com o botão direito e na tabela de atributos, a gente vai criar um field. Criando um field como esse daqui, por exemplo, o rio principal, a gente pode voltar para o nosso curso da água, clicar em editar, para começar a editar ele. Então a gente pode selecionar todos os trechos que fazem parte do rio principal, apertar com o botão direito e ir em atributos. Então a gente seleciona todos os valores e a gente vai no field que a gente criou e atribui um número, por exemplo, o número 1. Depois a gente volta para a nossa tabela de atributos e aqui na coluna que a gente criou, todos aqueles que tiverem o número 1 são trechos que fazem parte do rio principal. Dessa maneira a gente consegue, com todos esses valores, vendo que a gente tem uma coluna só com o comprimento desses valores, a gente consegue somar eles e encontrar o comprimento total do nosso rio principal. Também para a gente conseguir terminar de fazer os parâmetros morfométricos, a gente precisa do número total de trechos, que a gente pode utilizar esse valor aqui, o 564, que está na primeira coluna da tabela de atributos. E o comprimento total, a gente pode jogar todos esses valores no Excel, mais especificamente os valores dessa coluna, que é a coluna com todos os comprimentos, e somar eles. E dividiu pelo número de rios.
de ordem 1. E aí eu... Para colocar a ordem nos rios, então, foi feito um procedimento um pouco semelhante. Então, a gente veio na tabela de atributos do curso da água. Então, a gente criou um novo field chamado canal ordem. E depois, da mesma maneira com que a gente fez com o curso principal, a gente foi lá e editou o curso e selecionou todos aqueles que eram de primeira ordem, clicou com o botão esquerdo, foi nas atribuições, e onde está o canal 1 a gente botou a ordem 1. A gente fez a mesma coisa para os de segunda, terceira, quarta e quinta ordem, de maneira que a gente ficou com uma coluna assim, com várias ordens. Foi feito tabela. Então, para fazer a nossa curva ipsométrica, a gente teve que vir nas ferramentas e utilizar a função Reclassify. Essa função, ela está no Spatial Analytic Tools, dentro do Reclass, a gente tem o Reclassify, e criando esse arquivo, né, do Reclassify, a gente pode usar ele para fazer o Zonal Statistic Table. Então, daí aqui a gente tem o nosso Reclass, que foi feito, e aqui o nosso Zonal Statistic com as informações que a gente jogou para o Excel e utilizou para formar a curva ipsométrica. Então, no Excel, o que a gente fez foi acrescentar a área acumulada e a porcentagem acumulada, e então gerar os gráficos. Para fazer o perfil do rio principal, então, a gente vai vir aqui nas ferramentas, no 3D Analytic Tools Conversion from Raster to Team, e com isso a gente vai gerar o nosso team. Então, a gente vem aqui em cima no 3D Analytics, no Interpolate Line. Então, a gente vai tentar colocar a nossa reta o mais próximo possível do rio principal. Terminando, né, o caminho inteiro, a gente clica 2 vezes e vem aqui no Profile Graph. Então, aqui a gente vai conseguir o nosso gráfico já pronto. Então, para calcular as leis de Orton, a gente criou uma coluna nova na tabela de atributos do curso d'água e selecionou cada trecho de rio conforme sua ordem e adicionamos na tabela. Depois a gente copiou essa tabela aqui para o Excel e manualmente foi contado quantos trechos de rio eram no canal 1, canal 2 e canal 3. E, além disso, foi calculado o comprimento médio da soma de cada ordem. Com isso, para a primeira lei de Orton, que diz sobre o número de canais em relação à ordem de canal, pode-se ver que foi confirmado, pois quanto maior a ordem do canal, menor o número de canais. Então, aqui a ordem de canal 5, o número de canais 2. Também foi calculada a taxa de bifurcação, que nada mais é que o número de canais de ordem U, dividido pelo número de canais de ordem U mais 1. Para a segunda lei de Orton, foi feita a soma do comprimento de cada trecho. Então, aqui a gente somou o comprimento de todos os trechos de ordem 1 e dividiu pelo número de rios de ordem 1. E aí obtivemos o comprimento médio. A segunda lei de Orton relaciona o comprimento médio dos canais com a ordem dos canais. E aqui no gráfico a gente pode ver pela linha de tendência que foi confirmado para a nossa bacia. Já para o cálculo das terceira e quarta leis de Orton, foi utilizado a função StreamOrder. Cada corzinha aqui significa uma ordem de rio. Depois foi feita pela função Zonal Statistics as Table. Foi feita a tabela de atributos, a tabela de StreamOrder. E aqui contém a ordem dos rios, a área relacionada a cada ordem e a cota mínima e máxima. Essa tabela foi copiada para o Excel também e foi calculada a área acumulada e a declividade. A terceira lei de Orton relaciona então a declividade da ordem de canal com as ordens dos canais e pela linha de tendência pode ver que nossa bacia também está de acordo, foi confirmada. Já a quarta lei de Orton, ela relaciona a área acumulada com a ordem dos canais. Então, quanto maior é o canal, maior sua área acumulada.